Boa noite, pessoal, tudo bem? Sou o professor Mário. Hoje, 30 de junho, chegamos aqui na penúltima aula do projeto de ensino de LaTeX para produção e divulgação científica. Hoje, o assunto é sobre caixas personalizáveis e manipulação de referências bibliográficas. E quem vai ministrar a aula hoje é a Jennifer. Jennifer, a palavra está com você. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Jennifer, como o Mário falou. Eu curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas no IFG, estou no meu 5º período. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as caixas personalizadas e manipulação de referências bibliográficas. Então, eu desenvolvi um documento para vocês, como se fosse uma apostila, para vocês darem uma revisada, olhada, que fosse realmente prático. Ela já tem comandos e também mostram como os comandos meio que funcionam, sabe? Então, vamos lá. Por que aprender sobre caixas personalizadas e referências? As caixas personalizadas, elas são ferramentas muito poderosas para, por exemplo, eu tenho no meu documento um aviso importante ou um código, por exemplo, uma palavra que eu preciso destacar. As caixas, elas servem exatamente para isso. Elas organizam e deixam visualmente seu documento mais organizado, sabe? E as referências, elas são... A gente sabe que precisamos de referências em todos os trabalhos, seja eles acadêmicos, seja eles científicos. Isso torna a integridade do nosso documento melhor, certo? E padroniza tudo bonitinho. E o LaTeX, ele vem com uma proposta de automatizar esse processo. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como ele funciona. Eu vou começar do básico para um pouquinho mais avançado. A gente vai começar com um comando bem simples. Ele é o comando fbox. E a sintaxe dele é desse jeito aqui mesmo. Você coloca o /fbox, abre chaves e tudo que tiver dentro vira o conteúdo. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, né, desse texto. Esta é uma caixa simples embutida no texto. E esse exemplo aqui resulta nisto aqui, certo? A caixa em volta do texto. Lembrando que essa caixa, ela é uma caixa que se adapta ao texto em questão, certo? E também temos uma caixa um pouco mais personalizável, digamos assim. Ela é o framebox, onde dentro dos colchetes você pode passar uma largura. Essa largura, ela é a largura da bordinha, sabe mesmo? E também temos a posição, que você pode passar a posição. Seja ela L, que é a esquerda, que em inglês é left. Temos o C, que é centro, center em inglês, por isso que é C. E temos o R, que é direita. E, igual o outro, a gente passa o conteúdo dentro de chaves. Aqui temos um exemplo do framebox. A gente passa o framebox, né? A largura em centímetros, do tamanho que a gente quer a grossura da nossa caixa. Temos as chaves com o texto. E quando a gente não passa nenhum parâmetro para centralizar o texto, ele geralmente já fica no meio, tá? Temos aqui também outro exemplo do texto à esquerda e também temos do texto à direita, que resulta basicamente nisso aqui.
Eu quero que vocês observem bem e me digam o que que tem de errado nesse exemplo aqui. Alguém pode me dizer? Alguma coisa está meio estranha? Sim, a caixa está pequena. Nesse contexto aqui, quando você define um tamanho para a caixa, ela não se adapta ao texto. Se você definiu, ele vai ser do tamanho que você definiu, certo? Aqui temos uma caixa também, que ela é específica para expressões numéricas, digamos assim, para um modo matemático. Ela é o box sage, certo? As expressões matemáticas, elas geralmente são um pouco mais complexas de escrever do que um texto simples. Então, ela tem uma caixa especificamente para ela. E para usar ela, a gente também tem que usar um pacote diferente do que a gente usa na matemática. Depois eu vou mostrar isso para vocês, quando eu for dar os exemplos. Aí aqui temos o exemplo ó, de como se escreve normal e dentro da caixa. Lembrando que quando a gente coloca essa expressão dentro da caixa, esse cifrão aqui, ele vem para fora da caixa. A gente coloca o cifrão primeiro, coloca o comando da caixinha, boxage, passa dentro de chaves a expressão numérica que a gente quer evidenciar e depois fecha com o cifrão de novo. Aí o resultado fica este aqui, certo? Temos algumas outras opções também. Essa opção aqui, a gente já precisa usar um pacote. A gente pega o pacote e importa ele, a gente escreve ele no preâmbulo, certo? E para fazer isso aqui, a gente usa o pacote Fancy Box, certo? E daí, com esse pacote, a gente consegue fazer caixas com sombra, com borda dupla, com uma borda mais simples e com uma borda oval. E os comandos são esses aqui. Para usar a caixa com a sombra, a gente usa o Shadow Box. Tá sempre lembrando que o conteúdo dessas caixas são passados dentro de chaves. Com a borda dupla, a gente usa o Double Box. A borda simples é o F-Box, como eu já mostrei anteriormente. E oval é Oval Box, certo? Eu vou pedir para vocês fazerem alguns exemplos. Eu quero que vocês tentem criar uma F-Box com uma frase da escolha de vocês e também tentem criar um frame box de 7 centímetros de largura e o texto alinhado à direita. Eu vou dar de 3 a 5 minutinhos para vocês fazerem isso aí, tá bom? Ai, tinha esquecido de perguntar uma coisa. Alguém tem alguma dúvida que eu possa esclarecer antes de vocês começarem a fazerem? Acho que não. Então, qualquer coisa é só mandar mensagem ou ligar o microfone. Quê? Poxa, eu queria fazer uma surpresa pra você, uma coisa legal que você ia gostar, mas você já tentou
Olá, boa noite. Obrigada. Obrigada. Parece que os únicos beijos que eu vou dar vão ser seus. Acabou. Ela me chamou lá pra terminar comigo. Que adianta ser legal se apaixonar pra terminar assim? Nunca mais. Essa é a Ellen, que foi a mulher da minha vida, que me abandonou, que levou todo o meu dinheiro embora. Você fica tão pouco dura se ele fala de dinheiro assim tão rápido, você acha? Não, vai fazer o seguinte, segura um pouco do dinheiro, tá? Foca mesmo na filhinha que vocês tiveram, tá bom? Na doce e meiga Sofia. A Ellen sempre quis uma filha com esse nome, Sofia. Como é que você sabe disso? Vai inventei agora. Não é pra você inventar nada. É só pra fazer o que a gente combinou, ok? Ok? Bom, pra mim deu, né? Tá chato demais. Bom, tá bom. Você vai deixar isso aí pra mim? Vou olhando pras fotos. Olha por onde fez. Boa noite, obrigado, viu? Muito obrigado. E aí, pessoal, vocês conseguiram fazer? Sim? Ok. Vou mostrar para vocês aqui. Eu vou abrir o LaTeX aqui com vocês. Eu desenvolvi um documento aqui para mexer com vocês, onde meu preâmbulo, vou explicar antes da gente começar para não ficar confuso, meu preâmbulo é a minha main, e daí eu criei umas pastas de sessões e tudo mais. Então, vamos começar. Vamos começar com o mais simples, que é o Fbox. Eu peguei esse texto aqui, simples, e a gente vai colocar o Fbox aqui na palavra latex, certo? Vamos criar. E daí a gente compila. E a mágica acontece. Eu não sei se dá para vocês verem, mas fica assim. Se eu quisesse colocar no texto completo, eu também conseguiria. Certo? O Framebox também. Vamos colocar ele aqui. Pedi para vocês criarem um com 7 centímetros, certo? E o texto, a
esquerda, se não me engano, e com texto qualquer. Então, como é que ficou? Eita. Deixa eu diminuir aqui. Ficou dessa forma. Tem uma coisa que eu não falei para vocês, que se o texto ele for muito grande, deixa eu pegar um exemplo de texto aqui para vocês verem. Se o texto for muito grande, o Xbox ele não consegue pegar o texto todo, porque é um texto que quebra a linha. Aqui, tá vendo? Ele sai fora do documento e não consegue pegar. Mas, para isso, eu vou ensinar um pacote que ele é muito mais flexível e ele também é muito mais personalizável. Vou mostrar aqui para vocês agora esse pacote. Ele se chama MD Framage. Com ele a gente pode fazer bordas, pode colocar cores de fundo, a gente também pode colocar espessura, igual a gente colocou no Framage, só que de uma forma diferente. A gente pode deixar arredondado. E como esse pacote, ele é mais personalizável, a gente tem que importar ele no nosso preâmbulo, certo? Usando esse comando que é o use package MD Framage, certo? E também a gente tem que usar o pacote de cor, o Xcolor, que a gente vai utilizar cores nele. Basicamente, a sintaxe desse pacote é com uma tag de abertura, que é o begin. E dentro do begin, a gente passa no meio de chaves o pacote que a gente vai usar, que é o MD Framage. E o begin, sempre que a gente abre ele, a gente tem que fechar, que no caso é o /end, certo? Tudo que tiver no meio do begin e do end vai ser o conteúdo da nossa caixa. Por exemplo, isso aqui virou isso aqui, tá vendo? Jane, você disse que com esse pacote eu posso personalizar, mas como eu vou personalizar isso? Aqui, desse jeito. Você vai fazer aquele mesmo processo, o begin, abre chaves, passando o MD Framage, aí depois você abre colchetes, e dentro desse colchete, você pode passar um background color, que vai ser a cor de fundo da nossa caixinha, o line color, que vai ser a cor da linha que fica em volta do nosso texto, certo? O line width, que é o tamanho da nossa linha, e o round corner, que seria para arredondar as bordas da nossa caixa. Uma coisa importante, quando a gente passa a exclamação e o número na frente de uma cor, a gente está passando a intensidade que a gente quer que a cor fique dentro daquela caixinha, certo? Então, aqui, nesse exemplo, eu usei um background color azul, de intensidade 10, um line color azul também, passei o tamanho da linha como 1 e o round color como 5. E daí a gente fecha, né, o colchete e novamente passa o nosso texto dentro
das tags, certo? Aqui eu fiz outro exemplo para mostrar para vocês com outra cor, passando o background color de verde com intensidade de 5, passando um line color verde também com intensidade de 50. O tamanho da linha eu coloquei de 0,7. E aqui nessa caixa eu tô mostrando para vocês que a gente não precisa ter nenhuma a linha de cima e nem a linha de baixo. É uma caixa aberta, sem borda superior e inferior. Aí aqui, para fazer isso, a gente passa o comando top line como falso, que no caso é a linha de cima, e bottom line como falso também, que vai ser a linha de baixo, certo? Aí isso tudo aí vira isso, que no caso vai ser o primeiro bloco lá, que era azul, certo? E o segundo vira isso daqui. Eu não sei se dá para vocês verem corretinho, eu espero que sim. Dá para ver aqui, que só dá que aqui dos lados é o que tá mais escurinho. Em cima não tem nenhuma borda escura como tem nessa daqui de cima. Porque elas não estão aí, mas a cor da caixinha prevalece. Vamos fazer igual o outro. Eu vou dar o exemplo no final, tá bom? Essa caixa também, ela dá uma possibilidade muito legal pra gente, que é definir um estilo global. O que seria um estilo global? Toda vez que você for usar uma caixa, você define um estilo para essa caixa antes de você usar ela. E além de você definir esse estilo antes, né, no seu preâmbulo, você também pode mudar ele quando você for colocar uma informação diferente. Por exemplo, se você quiser mudar a cor da caixa, tem como você mudar mesmo assim. A configuração é essa daqui, MD Setup. A gente abre a chave. Nesse caso aqui, como vai ficar no preâmbulo, a gente não usa o colchete. A gente usa a chave mesmo, porque depois do nosso documento a gente vai chamar ele, certo? Então a gente passa aqui o background color, gray, da intensidade 5. A gente passa o line color, que aqui no caso vai ser preto. A gente passa o line width também, para definir o tamanho. Aqui vai ser 0,5. O round corner, que eu defini como 5 aqui. Esse inner top margin é para ele ficar mais contido, sabe? Para ele ficar um tamanho menor e mais adaptável ao texto. Não quer dizer que seu texto vai ficar menor, só sua caixinha que vai ficar mais pequena, assim, entre aspas. Eu vou mostrar para vocês a diferença entre quando tem o inner e quando não tem. Aí também aqui a gente tem o top margin, que no caso é de baixo, e do lado também. Essa caixinha, ela fica desse jeito aqui, ó. Certo? A gente chama ele no documento principal, certo? Na sua página principal. E igualzinho, nesse estilo aqui, ó. Só que daí, como você definiu ele antes, ele pega a configuração do que você definiu. Certo? Como eu disse, você pode mudar essas caixinhas também. Por exemplo, aqui é um exemplo da mesma caixa, só que com a line cor dela de rosa. Seguindo esse mesmo princípio de criar novas caixinhas globais, a gente também tem o /new dev, desculpa, perdão. New MD Env, na verdade. Essa funcionalidade, ela permite você criar
é uma caixinha personalizável, igual a outra, só que dessa vez você define um nome para ela, tipo uma chave primária, sabe? E daí depois, quando você for usar ela, você coloca o nome dela e usa ela. Aqui, neste exemplo aqui, a gente está criando uma caixinha chamada dica, onde a cor dela é amarelo, a linha dela é laranja, ela tem a grossura de 1, o round corner de 5, e esse frame título aqui é o título que vai ficar em cima. Isso aqui nada mais é que eu estou colocando o texto em negrito, estou definindo um tipo de texto para ela, uma família de fonte, na verdade. E a cor, tá vendo? Aqui a cor é laranja. E aqui também eu estou definindo quão perto da linha de cima ela vai estar e quão longe vai estar da próxima linha que vai vir. Nessas duas aqui. Esse daqui é na de cima, esse daqui é o de baixo, certo? Como eu disse, a gente definiu a palavra dica. Aí no corpo do documento, você vai chamar assim, você vai abrir um begin, ao invés de passar o MD frame, você vai passar o nome dica. E como a gente definiu só como o texto de cima vai se parecer, a gente define aqui no documento em si o nome que vai ficar em cima, sabe? E daí dentro, de novo, a gente passa o que a gente quer, certo? O texto e fecha. No final, o resultado é esse aqui. Então, eu vou pedir para vocês fazerem outro exercício. Eu quero que vocês criem um ambiente de uma caixa para importante, no caso, no lugar dessa palavra dica, vai ser a palavra importante. E ela tem que ter o fundo vermelho claro, que vai ser esse red de 5 aqui, certo? A borda vermelha também, com red de 70, a espessura de 1.5, e eu quero que vocês adicionem um título chamado aviso. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Esse daqui eu vou dar 5 minutinhos para vocês, porque eu acho que isso vai ser um pouquinho mais complicado de fazer. Vocês querem que eu deixe no exemplo? Agora tudo faz sentido, né, Ana? Porque o Samuel, o seu filho, o Paulzão, que é poeta, igual você, que sabe tudo da fábrica. Mas e eu sou o quê? O que você me chamou, Samuel? Tudo errado, né? Perdão, vou deixar aqui no exemplo para vocês verem e dar uns 5 minutinhos para vocês, tá? Ah, desculpa, eu não tinha visto a pergunta. A gente define o nome da caixa bem aqui, ó. A gente define, primeiro a gente define a caixa no preâmbulo do nosso documento, certo? Onde tudo acontece, basicamente. É basicamente a nossa cabeça ali, né? E a gente define depois que a gente passa todos os argumentos, que no caso é o background color, line color, a gente define entre chaves, bem aqui, certo?
Ótimo. Eu só quero ajudar. Vai defender. Sempre. Não devia ter mentido, ter deixado essa história chegar até o chão. Você sempre papai com seu irmão. Sempre. Você fazia os deveres de casa dele. Você sempre encobria tudo. Você assumia tudo que é errado que teu irmão fazia. Você paparicava. Você deve ver. Vamos ouvir isso. Tudo respeito a todos vocês. Você paparicava seu irmão até mais do que a própria Olivia. E mesmo depois da morte dela, você continuou animado na vida. Justamente por isso. Davi sempre foi mais apegado à mamãe. Ele chorava todos os dias. Conseguia dormir sozinho. E eu fui pro quarto dele. Sabe, pai, eu acho que o Davi ele virou esse cara assim que adora festa e tal, pra ficar cercado de gente o tempo todo. Eu acho que é por isso que ele não sai lá de casa. Filha, vocês agora são adultos. Adultos. Vocês têm responsabilidades. Têm que agir como tal, como adultos. E saber que a vida tem consequências. As atitudes têm consequências. Ou não é assim? E Samuel, eu quero que você continue a investigar essa história da Receita junto à consultoria. Se deixaram de pagar o imposto e se deixaram por quê? Consultoria é responsabilidade do Davi. Muito bem, você pode dividir isso com o seu irmão. Incluí-lo nessa investigação sem problemas. Mas eu confio em você. Nossa, pai, mas o senhor não precisa ser tão duro, né? Aqui eu não sou pai de vocês. Aqui eu sou o presidente dessa empresa. Com centenas de pessoas que nós empregamos que dependem de mim. Eu não vou agir, não age, não vou agir seguindo puramente meu instinto, ou as emoções, ou pelo coração. Não vou fazer assim. Já fiz uma vez. E, enfim, nunca mais. Aí chegou o expediente por conta própria. Você se importa do que eu faço na Guares? Não se preocupe, tá? Meu irmão já faz tudo. O moleque é sinistro, escreve até poema, ele é o máximo. Acredite, se tem alguém que te entende, sou eu. A gente não enche o saco, não. Interessante. Vamos lá? Aquela pergunta? Vamos lá. Ricardo, você mesmo precisa falar com você. Algum problema, senhor? É. Você pode, por favor, marcar uma reunião com a Patrícia da consultoria ainda hoje? Ué, claro, eu posso saber o motivo? É porque meu pai descobriu que a gente está sem a certidão negativa da Receita Federal. Algum imposto não foi pago, enfim, eu queria saber o porquê. Estranho, né? Mas você não precisa se preocupar. A gente pode resolver isso por aqui mesmo. Não, tá tudo certo, eu quero falar com ela. Mas não era o Davi que fazia a ponte com a consultoria? Mas infelizmente ele saiu assim. Com quem? Com o Gabriel Rosa. Ah, lá na pracinha do bairro, sempre tem festa também. Esse ano minha avó tá até ensaiando pra se apresentar com o coral, sabia? O Dedé vai? Vai. Leva. Se seu pai deixar, leva. Agora vambora que a van pra escola deve estar chegando. Ah, deixa eu esquecer.
E aí, gente? Vocês conseguiram fazer? Em uma delas, uma jovem de 13 anos foi oferecida como prêmio. No Rio de Janeiro, criminosos usavam as redes para vazar imagens íntimas de meninas e mulheres. A quadrilha chantageava e induzia as vítimas à automutilação. O JN também está de olho na emergência. Ou não deu tempo ainda? A Europa enfrenta a primeira onda de calor extremo, com termômetros registrando 46 graus. E nós fomos saber por que no estado com maior fluxo migratório do Brasil, São Paulo, tem mais gente saindo do que chegando. O Fluminense vence a Inter de Milão e o Brasil tem 2 times entre os 8 melhores da Copa do Mundo de Clubes. Lembrando que hoje já tem às 8, hora de Brasil. Até já. Sandy, qual o seu próximo passo? Enfim, de qualquer maneira, vamos lá. Vamos começar pelo princípio. Primeira coisa que a gente tem que fazer é vir no nosso preâmbulo, certo? Aqui. E importar o nosso pacote, que é o package MD Framed. Não, mas... Certo. As pessoas com deficiência encantadas com suas fotos de infância projetadas na parede. Na nossa infância, não era fácil achar informação e garantir que crianças com deficiência tivessem acesso aos seus direitos. Estamos aqui para dizer que existem redes de apoio. E também temos que usar o package X-Color para a gente pintar as caixinhas. Após isso, a gente vem aqui e para usar o básico, né, que a gente tem, a gente vai usar o Big e vai passar o MD. Certo? Dá esse errinho aqui, porque toda vez que você abre, você tem que fechar. Vamos passar esse mesmo texto aqui de cima só, pra gente dar... Vou dar um exemplo para vocês. Certo? Só um segundo aqui. Esqueci de ver. Esse a gente vai compilar. Opa! O que aconteceu aqui? Eu escrevi errado. Agora deu certo. Tinha escrito errado. Lembrei de escrever certo, viu, gente? Agora vai dar certo. Tá vendo? Parece uma caixinha bonitinha. E agora vamos passar os comandos que a gente aprendeu para estilizar nossa caixinha. Vamos passar um background color aqui. Vamos passar um verde com a intensidade de 50. Não, 50 é muito forte. Vamos passar com 20. Agora vamos passar uma linha line color com... Vamos ver uma cor nada a ver com verde. Vamos passar um rosa. Com a intensidade de
8. Vamos passar uma largura também. Para poder explicar isso, doutor Ricardo, esse homem chegou aqui reivindicando a paternidade da Sofia, que é minha filha. Nós temos. Vou passar de 2 para ficar grossinho, pra gente ver a nossa caixa linda, rosa e verde. Por isso, doutor Ricardo, por favor. O que mais que a gente pode passar aqui? Tem o reconhecimento de paternidade e o juiz vai exigir um novo exame de DNA no laboratório escolhido pela justiça. Vamos passar um round corner também. Levando em consideração até a paternidade socioafetiva. Exatamente. Porque na realidade eu e Sofia somos pais. Vamos deixar ele bem arredondadinho. Colocar 5. Existe uma história real de amor e afeto entre nós dois. Vamos ver como é que ficou. Quer dizer, então vou precisar da porcaria de um advogado para provar que Gente, vamos conversar sobre isso lá fora, tá bom? Não, lá fora na fábrica, lá longe. eu esqueci de passar as vírgulas. No recinto da fábrica, não. Eu não quero ver esses croques mais uma vez sequer aqui dentro. Olha só, Bel, vou falar uma coisa pra você. Você não vai, não pode. Olha como ficou linda a nossa caixa rosa com verde. Agora a gente vai pro exercício mesmo em si, em que eu falei para vocês criarem. Não, vamos fazer assim. Vamos para aquele que a gente cria o MD para vocês verem, o global, e daí ele fica definido. Aqui eu já copiei e colei para dar uma adiantada, para não ficar tão enrolado, sabe? Então, eu já copiei e colei aqui. Como que a gente usa isso? A gente vai vir aqui no nosso documento. E se a gente não passar nada aqui, ele automaticamente já vai pegar as configurações de lá. Aqui, essa caixinha aqui, ó, tá vendo? Antes ela tava diferente. Agora ela já tá com um fundinho mais cinza, né? E basicamente é isso. Aí, Jenny, eu quero mudar esse negócio aqui. Eu quero deixar ela com uma cor vermelha. Você vai vir aqui, vai abrir colchetes, certo? Vai passar um background color da cor que você quer, né? Aqui no caso queremos vermelho, então a gente vai passar red. Lembrando que a gente sempre tem que passar as coisas em inglês, porque é o idioma padrão. Vamos colocar uma coisa bem vermelha. Vamos colocar um 30 aqui. O Abel resolveu esperar. Esperar o quê, gente? O Anderson entrar na justiça. Viu? Vocês podem mudar também, mesmo usando um estilo global, certo? Agora vamos para a caixa que eu pedi para vocês criarem, que era a caixa de importante. Aqui temos eu envio aqui. Eu pedi para vocês criarem ele com um background color red, certo? Um fundo vermelho. Vamos modificar aqui. Com a intensidade de 5. Pedi também uma espessura de 1.5.
Mas o Samuel é um misterioso. uma borda vermelha, Ei, E o quê? para de falar assim do nosso irmão. Olha, eu tenho certeza que ele tá achando que eu larguei ele pra ficar com você. Pronto, cara, que absurdo. eu vou deixar isso daqui para eu mostrar para vocês como é que funciona. Mas no de vocês não precisava ter isso tudo, tá? Aqui vai ser importante. A gente cria isso, lembrando sempre, no preâmbulo, porque ele é uma caixinha global, onde a gente vai poder usar várias vezes em diversas partes do nosso documento. Aqui, estou usando como exemplo só nessa parte aqui, das caixas personalizadas. Mas, se, por exemplo, você tivesse um arquivo que tivesse diversas páginas, tivesse referencial teórico, introdução, o que mais? Desenvolvimento. Você poderia pegar essa caixinha e usar em todas as páginas que você quisesse, só passando o comando. Certo. Que aqui no caso seria begin, com a palavra importante dentro, porque a caixa que a gente quer, que se chama importante. Quer que eu escrevi nada? Vamos ver. Tá certo. E a gente faz isso aqui. E aqui a gente vai passar teste. Certo? E daí a gente vai ver como que ficou. Ai, gente, eu esqueci de uma coisa muito importante. A gente esqueceu de passar o nome da caixinha. Lembrando que quando a gente vai passar algum atributo da caixa personalizada, a gente sempre passa ele dentro de pochetes. Então, o nome daqui vai ser aviso. Calma que eu fiz alguma coisa errada. Eu esqueci de passar o nome que seria framing. Título. Que vai ser igual ao aviso. Que vai estar dentro de chaves. Eu acho que a minha internet caiu. Não, acho que não. Eu no servidor. Aí, Jennifer. Gente. Só um segundo. Eu também tô te vendo e tô te ouvindo normal. Será que foi o overriff? Tenta recompilar ou comenta o código. Tá. Pra ver se
para o erro. Que estranho, gente. Ó, agora deu certo. Enfim, é para ficar assim. Sobre essa parte aqui que eu disse que ia explicar para vocês, do frame título para cima e para baixo, seria isso aqui, ó. Você define a altura que seu título vai ficar. Por exemplo, eu vou colocar 10 aqui para vocês verem como é que fica. Ai, 10 não deu para ver uma grande diferença, eu vou colocar mais. Ele fica mais distante do começo da linha. Quando é o frame título above, skip, certo? E o de baixo, ele vai, logicamente, empurrar o que está embaixo. Aqui. É basicamente isso. Ah, e eu disse que ia explicar sobre o inner também, né? Tem como você usar sem o inner. Que daí ele ficaria uma caixa maior um pouquinho. Ele deixa a caixa mais menorzinha, mais compacta. E ela se adapta ao tamanho do documento em si, sabe? Que fica posicionado no meio das letras e tudo mais. Aqui, como vocês podem ver, a caixa ela ficou um pouco maior e menor do que as outras, porque as outras elas estão definidas do tamanho do campo do texto. Esse daqui ela tá um pouco menor. O inner, ele faz isso pra gente automaticamente. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? A primeira etapa da operação foi mantida em sigilo, já que a especialidade desses aliciadores é deletar as provas de forma rápida. Um homem foi preso temporariamente. Hoje, na segunda fase da operação, Vitor Bruno Tavares de Oliveira, de 20 anos... Se não, então a gente vai continuar. 4 homens foram presos, apesar de usarem nomes e perfis falsos na internet. Além do MD Frameit e todos esses comandos que eu ensinei, existem outros pacotes de caixa, que é o T-Colorbox, que é um pacote muito versátil também. São para caixas coloridas e elaboradas. Também para títulos, tem como você colocar ícone nessas caixas. Ela é uma alternativa muito legal para o MD Frameit, com alguns recursos adicionais. A gente também tem o DIKZ. Ele é um pacote de desenho vetorial, mas também é possível criar caixas nele que são extremamente personalizadas por ele ser um desenho vetorial. E ele também favorece bastante a gente alterar a espessura granular das caixinhas. Certo? Dito isso, a gente finaliza nossa parte de caixas personalizadas e vamos para as manipulações de referências bibliográficas. Como eu disse antes, as referências bibliográficas no LaTeX é automatizada. Esse é o grande diferencial. Ele garante consistência e eficiência. Aí aqui eu listei algumas vantagens do porquê usar o gerenciador de bibliografia no LaTeX. Que uma dessas seria a automação. Ele evita a formatação manual de cada entrada. Eu, como uma boa estudante, para fazer meus trabalhos da escola, eu lembro que eu ficava
escrevendo diversas vezes, escrevendo e apagando, porque toda vez que eu via que tinha alguma coisa errada, que tinha que formatar de uma maneira diferente, eu tinha que ir lá, escrever manualmente, escrever referência 1, escrever, aí colocar referência 2 e listar. E se por um acaso eu listasse essas referências de maneira errada, eu tinha que fazer tudo de novo, manualmente. E aqui você pode mudar isso com um comandinho só. Bem simples, né? Garante também consistência. Garante que todas as referências sigam um padrão, ou seja ele ABNT, ou APO, ou IE. Enfim, o padrão que você pode escolher. Garante padronização também. É uma fácil. Você pode mudar o estilo de citação e de bibliografia de uma maneira muito fácil, como eu disse, com apenas um comando. Precisão também, ele reduz a digitação errada e inconsistências nas listas de referências. E para tratar de referências bibliográficas, a gente tem duas principais bibliotecas. Temos o Bibtex e temos o Bibliatex. O Bibtex ele é um pouco mais antigo, mas ele é muito mais usado hoje em dia. Se você for submeter um trabalho seu para uma revista científica, com certeza eles vão pedir para você usar Bibtex, perdão. E o Bibliatex ele é um pouquinho mais novo, ele tem uma abrangência um pouco maior. Mas aqui a gente vai usar e vai focar o Bibtex, como eu disse, porque ele é mais amplamente usado hoje em dia. Deixa eu ver aqui. O coração da automação da bibliografia é o arquivo .bib. Esse arquivo é onde vai armazenar todas as suas referências. Sem esse arquivo, não tem uma bibliografia, basicamente. E a cada entrada de arquivo que você colocar, a gente vai definir uma chave única para esse artigo. Jennifer, como assim uma chave única? Na programação, uma chave única é, por exemplo, vamos supor que é um número que identifica você. Por exemplo, eu e vocês temos uma chave única, que é identificado como CPF. Isso identifica cada um de nós como uma pessoa só. Então, é basicamente isso aqui também. Para a gente identificar cada citação por si só, sem nenhuma confusão, a gente define uma chave única para ela, certo? Aqui eu vou mostrar como que é a estrutura para a gente criar essas referências. Toda referência ela começa com arroba, seguido do tipo de citação que você quer usar. Aqui no caso, citação não, desculpa, perdão. Não, mas é isso mesmo. Do tipo da citação que você quer usar. Aqui a gente está usando a citação de um artigo. Tá vendo? Isso aqui que é a chave primária, que no nosso caso seria um CPF da vida. Aqui está definido como Einstein 1905. E a gente mesmo que define isso, tá? Não é... Claro que quando a gente pega uma referência de fora, ele já vem com uma sugestão, mas você pode mudar, isso não faz diferença. Aí aqui a gente tem alguns atributos do artigo, como autor, que seria o nome do autor, o title, que é o título, o journal, que no caso vai ser a revista ou jornal a qual foi submetido o artigo. Temos também o volume, né? Temos um número, que podia ser o número de página e tudo mais. Mentira, minto. O número de página é esse daqui.
Na verdade, está mais ligado com o artigo mesmo. Temos o ano em que foi lançado. E, além disso, temos alguns tipos de entrada, no qual eu vou mostrar para vocês. E, para esses tipos de entradas, eles têm alguns campos essenciais. Mas a gente não precisa se atentar tanto a isso, porque quando a gente vai escrever um artigo, quando a gente vai inserir alguma referência bibliográfica, o LaTeX, ele meio que sugere para você os campos que precisam ser preenchidos. Ele já coloca lá para você e você preenche. E também eu vou ensinar uma maneira automatizada de fazer isso, para não ocorrer erros e tudo isso. Aqui, como eu mostrei antes, temos o article, que é para artigos publicados em periódicos ou revistas científicas. Os campos essenciais aqui no article são o autor, que, como eu disse antes, vai ser o autor do artigo, o título, que vai ser o título do artigo, o jornal, que é o nome da revista ou publicador, e o ano, que vai ser o ano de publicação. A gente tem o book, que é para livros. Temos o in proceedings, que é para arquivos de congressos, artigos de congresso, perdão. Temos o online, que é para tudo que você encontra online, para recursos da internet. E dentre esses, tem muitos outros. Mas esses daqui são os que mais são usados, por isso que eu trouxe eles para vocês. Certo? Como eu disse antes, você não necessariamente precisa digitar a sua referência bibliográfica manualmente. Aqui eu pesquisei alguns gerenciadores de referência para vocês. Temos o Zotero, o JabRef e o Mendeley. Só que esses gerenciadores de referências, eles são baixados. Eu deixei aqui para vocês, porque eu sou uma ótima professora, entendeu? E daí eu dei uma pesquisada para vocês. Mas eu não usei eles de fato. E temos alguns que são online, que daí você não precisa baixar nada, você vai lá e pega. Que tem o Google Scholar, que é basicamente onde eu pego quase todos as minhas referências, porque estou na fase do TCC, uma fase assim bem sensível da vida de um estudante. Quem já fez TCC sabe, né? Temos o ACM digital e temos o Library também. Esse daqui não tem exercício para vocês, mas eu vou mostrar como que ele funciona. Aqui. Para funcionar, como eu disse antes, a gente precisa de um arquivo .bib. Aqui no meu documento, eu coloquei dentro de uma pasta para ficar mais bem organizado, certo? Mas você poderia fazer numa página só e só chamar lá embaixo também. E dentro dessa pasta eu coloquei o nome da minha referência, ponto a extensão bib. Gente, sempre tem que ter a extensão bib, porque senão não vai funcionar. Tem aqui, ó, os arquivos. E aqui na main, para a gente ver essas referências acontecendo, a gente tem que colocar o barra bibliográfico. E dentro das chaves, a gente passa o caminho do nosso documento. No meu caso, como ela está numa pasta, a gente passa primeiro o nome da pasta e depois o nome do arquivo. Se estivesse fora da pasta,
a gente ia passar só o nome do arquivo, sem a extensão .bib, tá? Porque senão vai dar errado. E também a gente tem que passar o estilo no qual a gente quer que a nossa bibliografia tenha, certo? A gente vai passar Bibliographic Style. E a gente vai definir um estilo para a nossa bibliografia. Aqui eu criei um arquivo à parte, chamado Introdução, para mostrar para vocês como que isso funciona. Para a gente citar a nossa referência, a gente vai usar o comando /cite, quando é no meio de frase, e cite-p quando é no final de frase. Isso é só para ficar mais bem organizadinho, bonitinho e tudo mais. Na prática, funciona dessa tal maneira que, como eu escolhi a BBRV como organização do meu documento, ele só vai aparecer o número no qual a referência está. E ele automaticamente já vai gerar uma página de referências para a gente. Aqui está a minha referência. Agora vamos ver como é que a gente insere essas referências de volta. Aqui eu tenho alguns exemplos, mas eu vou fazer com vocês um exemplo. Vamos usar um livro, uma referência de livro. Aqui, essa é a estrutura do livro. Tá vendo que aqui já tem a parte da nossa chave única, que daqui vai ser a chave da citação. Aí a gente passa o nome de um autor, o título, onde foi publicado isso e o ano. Vamos inventar um livro para a gente aqui. Vamos falar que o nosso livro... Não, na verdade, antes de inventar o nosso livro, vamos passar uma chave para ele, né? Vamos falar que a chave do nosso livro é Jane, que é o meu nome. O autor... Eu vou ser autora desse livro também. Coloca no sobrenome para não ficar tão feio. Uma coisa importante sobre a sintaxe. Sempre que você for escrever alguma coisa na frente, por exemplo, do autor, né? A gente tem que usar o colchete. O título do meu livro vai ser Ensinando LaTeX. E quem vai publicar meu livro vai ser o Mário, porque ele acha que eu sou uma ótima professora, né, Mário? Então, ele agora abriu uma livraria e ele vai publicar meu livro. E o ano vai ser 2025 mesmo. Certo. Feito isso, a gente vai vir aqui no nosso arquivo, no qual a gente está escrevendo. E vamos escrever alguma coisa. Este livro fala sobre noções básicas sobre LaTeX. Do Rio de Janeiro até o território mais isolado do Brasil, o arquipélago de Trindade e Batim Vaz. A bordo, equipamentos de uma usina fotovoltaica. Vamos escrever que a professora em questão desse livro, a autora, né? A autora
desse livro é muito legal. E daí a gente vai chamar a citação desse livro, que no caso a gente vai dar um /cite e vai procurar a chave primária desse livro. O LaTeX ele já traz automaticamente para a gente essa chave. Eu tenho 3 referências no meu arquivo.bib, certo? E daí tá aparecendo essas 3 referências. Mas quando você tem mais, você vai digitando e ele vai meio que concluindo automaticamente. Eles monitoram as placas solares aqui da usina de Itaipu, no Paraná. Eles ficam de olho se Vamos lá para o nosso lá em cima. e caso apareça algum problema, as falhas podem ser corrigidas Aqui. Tá vendo? Apareceu aqui este livro direitinho com a citação número 2, que vai estar aqui. Ai, Jenny, mas eu não quero que apareça no meu documento esse número 1 e número 2. Eu quero que apareça diferente. Tá muito feio assim. Então, você vem aqui no estilo da sua bibliografia e muda. Simples assim. Que daí ele vai mudar o estilo para você automaticamente. Agora, ele vai pegar numericamente esse estilo. Numericamente não, perdão, alfabeticamente esse estilo. Essa referência, perdão. Eu acho que eu não falei para vocês quais que são os tipos. Na verdade, eu falei sim, agora eu lembrei. Quais que são os tipos que tem. Deixa eu ver se eu falei mesmo. Por via das dúvidas. Não falei, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Já fui fazendo logo com vocês e nem mostrei, tem tudo. Aqui. Como eu mostrei, a gente integra no documento com o /bibliographic, passando o nome do arquivo bib, mais 100.bib, certo? E geralmente a gente coloca ele no final do documento, como eu fiz com vocês agorinha. E a gente passa um estilo também. Aqui, os estilos mais usados e os padrões é o plain, o 1str, o alpha, no qual eu mostrei para vocês, que era o númerozinho lá, e tem alguns outros aqui também, que você pode usar. E eu mostrei também para vocês como é que cita, que é o cite mais a chave primária, no qual você define. E aqui tem uma referência. Tá aqui. E aqui tem a referência de como usar ele em si, no arquivo. Para vocês verem, é um texto onde a gente cita Einstein, a gente cita também o Conant. E nesse exemplo aqui, a gente está usando a main como único arquivo. Quando a gente faz isso, a gente separa o arquivo na main mesmo. E daí a gente coloca tudo um atrás do outro bonitinho. E no final, a gente faz tudo que a gente faz na main. Que no caso é o preâmbulo aqui, né? Então, no final, a gente chama a bibliografia, né? E o estilo da bibliografia, perdão, e as referências, certo? E daí, no final, fica desse jeitinho aqui, como eu mostrei para vocês. Mais automatizada, sem você precisar ficar escrevendo cada coisa por cada coisa, porque isso também não é legal, né? É um pouquinho chato. E também tem risco da gente errar. Eu vou explicar para vocês um processo muito essencial, que às vezes acontece e a gente não enxerga.
não vê. O Overleaf, ele já faz isso pra gente meio que automaticamente. Então, a gente nem se preocupa com isso. Mas se você estiver usando qualquer outra plataforma, você tem que dar uma atenção para isso, caso suas referências não deem certo e tudo mais. Para que o LaTeX ele consiga gerar sua bibliografia corretamente, você tem que seguir uma sequência de compilação. Porque o LaTeX ele precisa de várias passagens para resolver todas as referências que estão cruzadas. Porque para a gente parece ser uma coisa muito simples, mas é um pouquinho complexo. Primeiro, ele vai pegar o seu documento .tex, que no caso, o nosso que a gente estava usando é a introdução. Ele pega, compila, lê no documento o que está citado, guarda em um arquivo auxiliar, que é o .aux, que para a gente isso é invisível, a gente não vê isso. Aí ele guarda nesse arquivo auxiliar as informações que ele leu na nossa introdução, certo? E depois dessa compilação, ele incorpora o arquivo AUX, né, que no caso da citação lá, num arquivo BBL, que daí vai ser o documento principal que vai fazer com que a bibliografia apareça para a gente, que no caso seria as nossas referências lá, certo? E daí ele roda mais uma vez para ter certeza que isso foi resolvido, para não deixar nada para trás. E depois ele mostra tudinho pra gente, tudo bonitinho. A gente nem acha que isso acontece, que todo esse rolê acontece, mas acontece. Como eu disse, o Overleaf e nos editores mais modernos, eles já fazem isso pra gente. Então, é meio que invisível. E daí, quando você aperta em recompilar, ele já faz essa etapa pra gente. Ele pega o primeiro documento, lê o documento, guarda no arquivo auxiliar, pega o BBL, que são as referências bibliográficas, armazena, mostra as referências e faz tudo de novo para ter certeza. É um processo bem legal e interessante também para entender como é que funciona. Por isso que eu trouxe isso para vocês. Agora, eu vou ensinar para vocês como que a gente pode pegar essas referências de maneira automatizada. Como a gente, no caso eu, não gosto de ficar baixando muita coisa no meu computador, porque acaba que com o tempo isso dá uma pesada, né? Eu vou ensinar o método do Google Scholar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um segundo. Mas para milhares de brasileiros faltaram motivos para ficar em São Paulo. De 2017 a 2022, 736 mil pessoas chegaram e 825 mil pessoas partiram do estado. Vai ver que as famílias... Você vai vir aqui no seu navegador, vai abrir o Google e vai digitar Google Escolar ou Google Acadêmico. A primeira coisa que vai aparecer é ele aqui. Nesse Google Acadêmico, ele serve para a gente procurar artigos científicos, livros, referências mesmo para os nossos trabalhos acadêmicos ou científicos. Ele é uma ferramenta muito boa, muito útil, caso você esteja fazendo alguma coisa referente a isso, um artigo ou algo do tipo. É uma ferramenta muito boa que eu super recomendo de você usar. Vamos pesquisar aqui sobre LaTeX para ver o que a gente encontra. Tá vendo que aqui aparece várias referências? A gente pode filtrar também. Enfim, não vou entrar muito dentro disso.
Tá vendo que aqui, perdão, que aqui a gente tem algumas tags, alguns links. Nesse link, se você apertar aqui, ó, em citar, vai aparecer as citações do modo que a gente escreve, né, quando a gente está fazendo normalmente, mas como a gente está usando o LaTeX, ele dá uma ajuda para a gente, porque ele oferece essa bibliografia já automatizada. Se a gente apertar em LaTeX, ele vai gerar essa bibliografia para a gente. Eu vou pegar um mais completo, calma aí. Vou pegar... vamos ver se esse daqui é mais completo. Não, mas enfim. Vou pegar, aí você vai simplesmente apertar lá, né? Ele vai te direcionar para uma página. Você vai vir aqui, copiar essa referência, vai vir no seu projeto, no seu arquivo .bib, e vai colar ele aqui. E vocês lembram que eu falei para vocês que essa parte aqui é a nossa chave primária? Você pode mudar ela. Ela vem já escrita dessa forma, mas se você quiser, você pode mudar ela também, certo? E daí, para referenciar, é da mesma forma. Você vai vir aqui, vai colocar um CIT, colocar um CIT-P aqui, ficar no finalzinho, bonitinho, e daí já vai aparecer aqui. Se você recompilar, ele vai aparecer no seu documento. Será que aí reconhece o CIT-P, Jennifer? Talvez. Eu acho que não. Não. Aí vai aparecer igual a gente definiu, certo? E ele aparece aqui embaixo também nas referências. Como ele está organizado por alfabeto, né? Ele vai aparecer primeiro. Para finalizar, eu vou explicar um pouquinho sobre o BibLaTeX. Como eu disse, é uma alternativa mais moderna. Ele foi lançado porque eles viram que o BibTeX ele não tinha uma abrangência tão grande para todos os arquivos existentes para citar. Ele é chamado um pouquinho diferente do outro. Aqui a gente usa, para usar essa biblioteca, a gente usa um pacote. A gente passa um back-end. Back-end é como se fosse... Como eu posso explicar o que é um back-end? É tudo o que você não vê. Isso aqui é uma linguagem que ele usa para fazer as bibliografias. Aqui a gente já define o estilo que a gente quer, certo? E a gente passa, como a gente passa normal, dentro de chaves, o BibLaTeX. E para adicionar ele, ao invés de usar o bibliográfico, a gente usa o ADD BibResources. E passa as referências, só que dessa vez a gente passa as referências, a gente passa o arquivo .bib com o .bib, com a extensão .bib. No BibTeX, a gente não passa com a extensão .bib, só que no BibLaTeX é necessário que a gente passe com a extensão .bib. Como aqui a gente está num documento só, precisa usar o print bibliográfico para que ele apareça. Na verdade, eu acho que ele precisa sempre desse print bibliográfico para aparecer.
E aqui o processo de compilação é basicamente o mesmo. Aí ele pega o ponto text, transforma, pega um arquivo auxiliar, ao invés do BBL, ele passa para o Bieber e pega e coloca no text de novo e faz isso de novo para ver se está tudo certo, certo? Então, eu acho que foi isso, gente. Nessa aula a gente explorou umas ferramentas muito poderosas, que foi a criação de caixas personalizáveis e também a manipulação de referências bibliográficas, que é essencial para qualquer desenvolvimento de trabalho acadêmico e científico. E aqui tem a documentação também do LaTeX, onde tem os tutoriais de como você pode usar, quais outras funcionalidades que tem. E é isso. Valeu, Jennifer. Muito bom. Pessoal, vocês viram aí como é que coloca as referências? É bem mais simples, né? Organizar as referências, especialmente como a Jennifer mostrou, ela usou o Google Acadêmico para puxar a referência que ela quis, aí é só copiar o BibTeX e colocar lá dentro e chamar, né, Jennifer? Sim. Então facilita muito, especialmente quando a gente vai fazer tanto a citação quanto a lista de referências. Existem normas muito rígidas, né, de como essas referências devem aparecer. Então, a ABNT, por exemplo, quando a gente usa a ABNT, para citar no texto de um jeito, dependendo de onde aparece a referência, tem que estar com a caixa alta, a primeira letra, o resto minúsculo. Se aparecer no final de frase, tem que estar tudo em caixa alta. Então, é muito variado, né? Então, se você escolhe lá o estilo ABNT, pronto, você só basta colocar a referência e chamar de novo. Você não precisa preocupar com essas formatações, né? Que é bem rígido lá nos trabalhos. Então, é muito interessante, né? A gente não tiver que preocupar com isso quando a gente está escrevendo um artigo. Basta a gente usar a referência e simplesmente citar. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre a aula da Jennifer? Conseguiram fazer? Lembrando que lá no Moodle, né? Lá no Moodle já está essa aula lá. Ela está lá armazenada, então quem quiser baixar lá o exemplo que ela usou, importar dentro do Overleaf, basta ir lá e fazer o download. Semana que vem, pessoal, a nossa última aula, a gente está chegando ao fim do projeto de ensino. Vocês já viram praticamente muitas coisas do LaTeX. Semana que vem a gente vai finalizar com a última parte que a gente considera importante, que é a possibilidade de fazer slides também com o LaTeX. Então, a gente consegue fazer os nossos relatórios, artigos, os TCCs, os nossos textos científicos, mas também é possível a gente criar um slide, né, para alguma apresentação, um slide, como se fosse um PowerPoint. Existe um pacote para isso, que é o Beamer. E aí, no dia 7/7, que é a nossa última aula, será usada para a gente falar sobre o Beamer. Tudo bem? Se alguém tem uma dúvida aí sobre essas questões, senão a gente vai chegar ao fim. Tranquilos? Vocês estão me escutando? Então, agradecer a Jennifer, então, pela aula. Valeu, Jennifer, foi muito legal. Você mostrou muito bem sobre as caixas personalizadas, especialmente as referências, que eu acho que é mais importante, né? As referências no contexto de pesquisa científica. Foi muito legal. Pessoal, então é isso. Então, a gente se encontra semana que vem. Um abraço para vocês. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Valeu, Jennifer.